O uso do simulador GNS3 é bem simples, na verdade. Vocês podem ter mais informações na página do GNS3, tem manual e tal. Aqui a gente já está com a tela aberta e nós vamos fazer um desenho de uma rede, disparar os roteadores e dar alguns comandos. Então, como é que a gente desenha a rede? No lado esquerdo, a gente tem alguns botões que permitem que a gente coloque dispositivos na nossa tela. Então, se eu clicar nesse primeiro botão aqui, redondo, aqui vão aparecer todos os roteadores instalados. Eu tenho apenas esse Cisco 7200. Eu posso vir em cima do desenho do roteador e arrastá-lo para a tela central. Pronto, eu acabo de colocar um roteador que teve o nome de R1 na tela. Se eu quiser mudar o nome, posso clicar com o botão direito e alterar. Aqui, Change Host Name. Posso vir aqui e colocar outro nome. Não quero. Nós vamos fazer um exemplo com 6 roteadores, então eu vou trazendo cada um para a tela do meio. Sem maiores dificuldades. Como vocês podem ver, os roteadores também aparecem aqui do lado direito. Aqui do lado direito a gente tem o resumo da topologia. Vai ser possível ver que porta de qual roteador está conectado em outro. Por enquanto não tem conexão nenhuma. Muitas vezes a gente quer também utilizar switches. Se eu clicar no segundo desenho aqui da esquerda, eu vou poder acessar os meus switches. A gente tem um switch ATM, um hub Ethernet, um switch Ethernet e um switch Frame Relay. Normalmente a gente instala um switch Ethernet. Então arrastei para cá o switch Ethernet. Bom, a gente pode ajeitar aqui a imagem, deixar os roteadores mais alinhados, enfim. Mas isso é detalhe. Assim como é possível também dar um zoom, afastar. Bom, vamos deixar assim. De vez em quando eu posso vir aqui no File e salvar o meu projeto. Certo? Sempre é saudável, é prudente. Bom, agora eu preciso fazer as conexões. Então, o roteador 1, o roteador 2 e o roteador 3 vão estar ligados no switch. Ora, o switch, evidentemente, que faz parte de uma rede local. Então, eu preciso ligar portas Ethernet dos 3 roteadores no switch. Para fazer essa ligação, o último ícone do lado esquerdo apresenta um cabinho. Se eu clicar sobre ele, eu habilitei a função de fazer conexão. Basta agora eu clicar sobre o switch, por exemplo, vão aparecer as diversas portas do switch. Por exemplo, vou ligar a porta 1 do switch, aí eu levo o cursor até o R1, clico no R1 e escolho qual é a porta que eu quero ligar. Se eu tentar ligar numa serial, vai dar erro. Porque uma porta Ethernet não liga numa porta de longa distância. Se eu tentar ligar na Fast Ethernet 0/0, vai dar certo. Então eu vou ligar as 3 primeiras portas do switch na Fast Ethernet 00 de cada um dos roteadores, os 3 primeiros roteadores. Pronto. É possível ver aqui do lado direito que, abrindo os roteadores, a gente vê que a Fast F00, que é a identificação da Fast Ethernet 00, está ligado na porta 1 do switch 1. E assim por diante. Também posso ver aqui no switch o que está ligado em quê. Agora eu quero fazer as ligações de longa distância. Então eu clico no R1, escolho a primeira serial, não precisaria ser, mas é sempre bom a gente pegar do começo, e a primeira serial do roteador 4. Roteador 2, primeira serial, na primeira serial do roteador 5, e assim por diante. Com isso a gente tem todas as ligações, podemos ver aqui do lado direito, então, cada ligação das portas. Agora eu clico de novo no botão, esse que me deixou adicionar um link e tal, para desligar essa função. E eu poderia ainda enxergar
as portas que estão conectadas, se eu clicar nesse desenho aqui que tem A, B, C em cima, ele coloca ali ao lado de cada portinha do roteador a identificação. Nem sempre é fácil de ver assim, por causa da cor do desenho e tal. Se eu clicar de novo, ele retira. Então, dessa maneira a gente monta o mapa. Vamos salvar de novo. Agora o que a gente precisa fazer? A gente tem esses 6 roteadores e um switch. A gente precisa ligar as máquinas, como se a gente ligasse na tomada. Tem um botão verde aqui em cima de play, como um play de um aparelho de som, em que eu posso iniciar todos os dispositivos. O que era vermelho, as portas que estavam em vermelho, ficaram verdes. Então todos estão ligados. O que a gente vai ter que fazer agora é configurar os roteadores, né? Sempre que a gente está fazendo uma simulação, a gente quer configurar os roteadores. A gente não precisa configurar o switch. O switch é um aparelho que ele funciona, basta eu colocar na tomada que ele sai funcionando. Não é que não exista configuração de switch. Não é a intenção desta apresentação mostrar as configurações de switch, e sim mostrar como é que a gente configura o roteador, uma configuração inicial. Bom, agora eu preciso acessar o roteador. Para acessar o roteador eu tenho que ter a tela dele. Os roteadores Cisco, eles têm uma tela que a gente chama de linha de comando, não é uma tela gráfica, é uma tela em que a gente dá comandos. Existem 2 maneiras de eu disparar, então, essa ligação, essa tela do roteador. Na vida real, ou eu vou dar um comando chamado telnet para o roteador, ou então eu vou ligar um computadorzinho numa porta chamada console do roteador. Aqui a gente tem que acessar essa console. Se a gente clicar com o botão direito sobre o roteador, a gente vai ver aqui que pode um lugar chamado console. Se eu disparar aqui, vai abrir uma tela de um terminal. A minha tela é do Mac. Certamente a telinha de terminal do Windows ou do Linux vai ser um pouquinho diferente. A gente pode ver aqui, ó, que tem uma série de linhas escritas. Isso aí, na verdade, é o resultado do boot do roteador. O que nos interessa é esse R1 cerquinha que apareceu. Esse é o famoso prompt de comando. Então aqui eu posso dar alguns comandos. Quando aparece a cerquinha já, o sustenido, o hashtag, como quiser chamar, é porque nós já estamos no modo superusuário. Nós já temos poder de configuração. Muitas vezes, quando entrarmos no roteador, comando errado, muitas vezes não vai ter a cerquinha, vai ter esse sinal de maior. Nesse caso, a gente não pode dar os comandos de configuração, ele não está no modo superusuário. Para entrar no modo superusuário, tem que se digitar a palavra enable. Então, o primeiro comando que nós acabamos de aprender é enable, entra no modo superusuário. O segundo é disable, sai do modo superusuário. Na situação real, o roteador vai ser configurado para ter senha, e quando a gente der o comando enable, vai pedir essa senha. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer no roteador é configurar um endereço para as interfaces de rede. Então, no caso do roteador 1, ele tem uma interface de rede virada para o switch e outra para uma rede de longa distância. A interface de rede do switch é a F00, a interface de rede do roteador virada para o switch. A interface de rede virada para a rede de longa distância chama-se S10. Então, F00 para a esquerda, S10 para a direita. Então, para eu configurar, eu tenho que entrar no modo de configuração. Eu digito config. Dou um enter aqui, porque eu vou configurar a partir do terminal. Para configurar a interface F00, eu tenho que digitar interface espaço F0/0. Pronto. Dá para ver no prompt que está escrito config if, quer dizer, estou configurando uma interface. Para colocar um endereço, eu devo digitar IP address, o endereço que eu quero botar, espaço a máscara. Certo?
Bom, a máscara que nós vamos utilizar é uma máscara, é um /26, né? Como se tivesse dividido um classe C em 4 subredes. A máscara no roteador Cisco não pode ser escrita naquele formato /25, /26, tem que ser escrito no formato dos 4 octetos. O /26 é a mesma coisa que 192 no final. Bom, acabo de configurar o endereço. A segunda coisa que a gente tem que fazer sempre ao configurar uma interface é escrever no shutdown para ligá-la. A princípio a interface está desligada. Com o no shutdown ela liga. Inclusive vem umas mensagens na tela dizendo que o estado mudou para up. Eu posso configurar também a interface serial 10. Então interface S1/0. Vou fazer a mesma coisa, vou colocar um endereço. Claro, vou colocar agora um endereço de outra subrede, né? Porque essa interface está virada para outra rede física. Então coloco o endereço final 65, a mesma máscara, e de novo no shutdown. Muito bem, uma vez que eu tenha configurado os endereços do roteador, eu posso salvar isso. Como é que eu faço isso? Eu tenho que sair da configuração, do modo configuração. Para sair do modo configuração, digito Ctrl Z. Ctrl Z sai do modo configuração. Poderia também digitar Exit. E agora, para salvar essa configuração, eu devo dar o comando write mem. Então, sempre que eu fizer uma configuração, eu dou Ctrl Z e depois escrevo o comando write mem. O que o comando write mem vai fazer? Vai pegar o que está na memória RAM, na memória volátil, e vai guardar numa memória não volátil do roteador. Assim, se eu desligar o roteador, a configuração está lá. Se eu quiser agora olhar a configuração, eu posso dar o comando show config. Veja que a gente então aprendeu o comando enable, o comando config para entrar no modo de configuração, IP address, no shutdown e agora o comando no show config. Com barra de espaço, ele vai paginar essa resposta, né? Então ali, ó, e com enter ele vai andar uma linhazinha só. Então, deu para ver que a minha interface Ethernet 0 está configurada com o endereço 201.162.1.1, a máscara. As outras duas configurações já estavam padrão. E a minha serial 10 também está com 201.132.1.65. Também tem um comandinho padrão ali. Se eu der barra de espaço, ele vai mostrar todas as interfaces e uma hora vai terminar de mostrar a configuração que está gravada. Eu quero agora configurar um outro roteador, o roteador 2. Eu posso vir com o botão direito e disparar a console do roteador 2. Aí está a console do roteador 2, atrás está a do roteador 1. Então, quero configurar, dou o comando config, dou enter, porque eu vou configurar a partir de terminal. Olho lá do lado direito, é a interface F00 e a S10, é que nem o outro. Então vou configurar a interface, vamos digitar certo, F0/0. Essa interface está na mesma subrede do outro roteador, na interface Ethernet do outro roteador. Então, o endereço IP tem que pertencer à mesma subrede. Botar 201.132.1.2, máscara 255.255.255.192 e dou o no shutdown. Tá, poderia configurar agora o endereço da serial. Não quero. Então eu dou Ctrl Z, write mem. Vou ver a configuração, show config.
Então, esses são os mesmos, é a tela de um roteador Cisco. Se você estivesse mexendo num roteador Cisco de verdade, estaria vendo a mesma coisa. O simulador nos ajuda a não precisar dos roteadores físicos para fazer os nossos exercícios. Está lá a configuração, 200.132.1.2 da interface Fast Ethernet. Se eu der um Q, ele não precisa mostrar toda a configuração. Ora, se a gente se lembrar, agora o roteador 1 e o roteador 2 estão configurados nas suas portas Ethernet, né, nas portas que estão ligadas ao switch. Foi configurado o endereço, portanto, esse roteador 1 tem que poder pingar o roteador 2. O roteador 1 e o roteador 2, evidentemente, tem que poder pingar o roteador 1. Então, estou no roteador 2, vou fazer o teste para ver se há conectividade com o roteador 1. Eu dou o comando ping espaço 200.132 1.1, que é o endereço do roteador 1. Vocês viram que deu um pontinho, depois 4 pontos de exclamação. 4 pontos, exclamação é sucesso. Por alguma razão no simulador o primeiro ping dá uma falhada. Mas pode ver, eu vou dar o comando de novo e não falha mais. A gente pode ver também ali embaixo que está escrito Success Rate is 100%, quer dizer, a taxa de sucesso é de 100%. No primeiro tinha dado 80%. Mas isso deve ser uma pequena falha do simulador. Então, a gente conseguiu colocar no ar os roteadores e configurar as interfaces com endereços de rede. A partir daqui, a gente vai depois configurar as rotas, conforme os comandos da Cisco para colocar a rota dentro do roteador. Mas nunca a gente deve sair colocando rota antes de primeiro ter os endereços todos bem configurados e antes de cada roteador pingar os seus vizinhos. Quer dizer, só vou configurar a rota depois de R1 pingar R2 e R3, e depois de R4 pingar R1, R5 pingar R2 e R6 pingar R3. E aí a gente vai utilizando. Quando a gente quer finalizar o uso do simulador, a gente clica sobre o botão vermelho, os roteadores são desligados e a gente salva o projeto. Na próxima vez as configurações estarão todas lá. Se a gente se lembrou, evidentemente, de dar o comando write mem sempre que mudou a configuração do roteador.